Agora a gente vai bater um papo aqui com a nossa convidada, que é a Natália Ávila. Natália, Tudo obrigado bom, pela Evandro? presença e pela vinda Obrigada aqui pelo ao convite. online. É. Bom, É um momento da gente realmente ficar à vontade. Perdão. Pode Natália, você é escritora, exatamente. publicitária. Aliás, deixa eu só falar aqui, porque a gente recebe o release e a gente vai estudar. Quero saber como ela consegue tempo para fazer isso tudo. Olha só, ela é publicitária, escritora, especialista em administração pública pela FGV, estudou oficina de arte, criação e eventos e neurocomunicação. Exatamente. E eu tô começando pós em psicopedagogia agora esse sábado, tô empolgadíssima, acho que vai ser super legal. Eu só fiz jornalismo mesmo, tá bom? Tem um cursinho de informática, mais ou menos. Mas enfim, brincadeira. Olha só, a gente vai aqui falar com a Natália sobre um projeto dela, que é um projeto de literatura infantil. Exatamente. E a gente vai pegar um total aqui, falando um pouco da crise, da história dela, de como ela começou, de como é. A gente vai apresentar o material dela também. Então vamos pelo começo, Natália? Vamos. Como é que começou a ideia e acabou amadurecendo esse projeto de escrever escrever livros infantis, no caso? Bom, tudo iniciou, na verdade, quando eu já tinha uma vontade muito grande de colocar no papel a forma que eu me expressava. A gente sempre começa, acho que, a se tornar propriamente uma escritora na adolescência, a gente conhecendo nossos próprios sentimentos, com a questão do diário, de textos que a gente faz declarações secretas para nós mesmos. Então, já começa aquele amor pelas palavras e aquela autocompreensão através da escrita. E eu, como escritora, eu já tinha vontade de fazer isso porque meu pai me contava histórias, ele inventava todas as histórias que eu ouvia quando era criança, eu tinha pouquíssimos livros, e minha mãe incentivava muito a minha imaginação. Então, eu acho que o meu viés infantil veio a partir daí. Então, eu tive vontade de, poxa, pegar os personagens que meu pai criou para mim, eu vou fazer uma homenagem para ele, vou escrever um livro baseado nas coisas que eu ouvi na minha infância, que foram tão ternas e tão doces. E eu criei o livro, que foi esse aqui, As Maravilhosas Aventuras da Tintinlolândia. Perfeito, eu tinha um livro que eu fiz e eu achava muito legal, vou mostrar para meus filhos, só que, e depois? Vai ficar para mim? Por enquanto, era o que eu acreditava. Eu estava, na época, trabalhando num escritório de advocacia, eu era relações públicas deles, e o meu projeto literário ele ficou uma coisa mais pessoal, até esse primeiro momento. Porém, como você já citou, a gente está aqui também para poder falar sobre se reinventar, né, na época da crise. E o que aconteceu foi que eu fui demitida, eu perdi meu emprego, então eu tinha uma opção na minha frente. Ou eu continuava trabalhando pelos sonhos dos outros, ou eu começava a trabalhar pelos meus. Legal. E no mercado de crise, sinceramente, eu não ia conseguir um excelente emprego que iria me dar uma estabilidade para a vida inteira, então eu preferia ter as minhas chances e arriscar enquanto eu ainda tinha tempo, enquanto eu ainda não tinha responsabilidades muito sérias, como, por exemplo, filhos ou então uma família que eu precisasse sustentar. Então eu preferi tentar nesse momento da minha vida, eu achei que seria o ideal para dar esse start e vamos ver no que vai dar, e acabou, felizmente, tem dado muito certo. Que legal. Então, assim, primeiro eu vou focar aí na crise, né? Acho que o exemplo da Natália é um grande exemplo de que o brasileiro tem uma grande capacidade de se reinventar. E, lógico, naquela área que você acaba se identificando maior, né? Ou se identificando mais, melhor dizendo. Tem gente que acaba se identificando mais para a área comercial, trabalhar com vendas. Tem gente que prefere trabalhar com computador, com processamento de dados, ou criar aplicativos, enfim. A habilidade que a Natália tinha era de escrever e de criar histórias. Né? Então, assim, realmente dá para se reinventar, né, Natália? Acho que esse é um grande exemplo. Vamos imaginar que você esteja desempregado. Pense no que você gosta de fazer, no que você tem habilidade e vá em frente, né? Com certeza. No caso, eu tinha a vocação, que eu já tinha ciência da minha vocação, não foi uma coisa que eu precisei descobrir, isso me salvou um pouco de tempo. Eu tinha instrução, como você disse, eu fiz realmente faculdade, dezenas de cursos, eu entrei na faculdade com 16 anos, isso adiantou muito o processo. Então eu tive muito tempo para estudar e me aperfeiçoar realmente naquilo que eu gostava. Eu sempre tive muito apoio da minha família para investir na minha educação, no que eu acreditava que seria o melhor para mim. Por isso que eu vou fazer a pós em psicopedagogia, porque eu acho que a gente sempre tem que estar buscando a melhor versão de si, sempre tem que estar buscando a gente se aperfeiçoar. Agora, Natália, tem um dito popular que eu acho que vale muito, que é aquele assim, ó, o não você já tem,
né? Então, corre atrás do sim, que é o que você ainda não tem. Tu tomou alguns nãos para começar esse projeto lindo? E aí, foi isso que é só perseverar? Nossa, eu tive dezenas de nãos. E é engraçado, você tocou num ponto que eu acho muito interessante da gente falar. Porque quando a gente tem uma ideia, caramba, eu vou viver disso, a ideia é brilhante. Todo mundo fala que sua família te apoia, seus amigos te apoiam, você é um gênio, não tem como dar errado. Então você vai cheio de gás porque você sabe que a ideia é boa. Porém, você começa para a parte mais difícil, que é você receber nãos. E você começa, talvez, a se questionar, a você perguntar se você deve estar ali, se você não deve voltar para uma forma mais tradicional de exercer alguma função na sociedade. E esse é o momento que a gente tem que justamente se aperfeiçoar e buscar melhorar o seu projeto com um olhar crítico saudável, de como que isso pode ser a melhor versão dele mesmo. Como é que eu posso me aperfeiçoar como profissional e aperfeiçoar o meu projeto como algo interessante e contribuinte. Que legal, cara, que história. E de fato, gente, vocês podem aí, vocês de casa, pesquisar e tudo mais. A perseverança no que você acredita, no que você sonha, no teu projeto, eu acho que é o grande segredo, né? Se o que disse bem a Natália, você sabe que o projeto é bom, você tem o apoio da família, e aí essa família pode ser pai, mãe, irmãos, ou filhos, ou marido também, né? Com certeza. Vai com tudo, vai pra cima, vença aí a dificuldade, a adversidade, porque aí a Natália, lutando e não se importando com os nãos, nasceu esse projeto lindo, muito legal. Então a gente volta a falar dele novamente. Esse livro aqui foi o primeiro. Ele foi o primeiro que eu publiquei, Foi que eu lancei. Foi antes do projeto todo, você criou ele antes só... de tudo, eu estava ainda dentro do escritório, eu estava numa outra realidade de vida, só que eu já tinha o produto feito e eu me orgulhava disso. Eu me orgulhava porque era uma homenagem à minha família, era um legado que eu ia deixar para os meus filhos, né? Falam que todo mundo tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu falei, um deles eu já fiz, a árvore eu fiz depois, falta o filho. E conta pra gente um pouquinho a história do livro. Tá. O que ele fala, o que ele é. O que é Tintim Lolândia? A Tintim Lolândia é Inclusive, o reino... vou aqui, fiquei treinando a manhã inteira para falar Tintim Lolândia. Ainda me enrola ainda. As crianças não se enrolam, né? É a melhor parte. Como eu gostava muito de contos de fadas, de fábulas, de livros com coletâneas de histórias, eu resolvi criar o meu livro de contos que falava um pouco sobre algumas aventuras que aconteceram no reino onde vive toda a imaginação. Então, aí nós temos, por exemplo, o Deserto de Pão de Queijo, a Orquestra dos Besouros, a Pradarias das Ovelhas. Então, são vários universos fantásticos e que são inimagináveis no nosso mundo real. Só que cada história vem com uma moral, que é o que eu achava muito interessante nas fábulas. Então, eu falo aí de uma forma super delicada de sustentabilidade, sobre a beleza da diversidade entre todas as pessoas, da aceitação de ser você mesmo, não querer se enquadrar no padrão. Então, são temas muito delicados sobre o universo, sobre família, sobre a infância, que cada um desses textos trata de uma forma extremamente infantil e alegre. Que legal, cara. E olha, a gente já vai ter que ir para o intervalo, mas eu sei que trabalhar com um produto infantil, seja livro, o que for, tem muita questão de cores, né? As cores têm que estarem vivas e tal. Teoricamente, tem estudos Você ser publicitária também te ajudou um pouco nisso? Muito, foi aquilo que eu falei. Ter a instrução ajudou muito a poder criar um produto. Eu estava no meio do oceano, mas eu tinha remo e sabia remar. É diferente de você estar ali com uma boia salva-vidas, né? Então eu estudei muito também, assisti vários documentários sobre como funciona a mente de bebês, de crianças, questão de formatos, de cores. Normalmente o senso comum é cores mais brilhantes e formas arredondadas, porque elas transmitem conforto e as cores ajudam a estimular o desenvolvimento neurológico. Mas aí a imaginação dá asas, né? E o projeto acaba tendo vida própria quando a gente vê. E olha só, a gente já vai ter que ir para o primeiro intervalo, mas mostra aqui, quem mostra aqui? É tu, Samuca? Olha aqui, Samuca, aqui as cores, os personagens. Olha que legal. Temos aqui ele, inclusive. Esse é o telescópio, né? Que tá no livro da Tintim Lolândia. Olha que legal. Que beleza, hein? Observando as estrelas e vendo que ele é parte desse universo tão lindo que a gente tem pra gente. Olha só, a gente vai ter que ir pro intervalo, que é rápido, tá? O papo tá bom e passa rápido também. Não sai daí não que a gente volta já.
isso, e eu volto a falar aqui com a Natália Ávila, nossa convidada de hoje, publicitária e escritora também, né? Tudo bem, Natália? Estamos de volta, estamos de volta. A gente volta a falar dos seus livros? Vamos voltar? Antes de falar especificamente deles, você faz todos os processos do livro, né? Escreve, faz a diagramação, a arte. Exatamente, assim, é um processo muito longo que são várias etapas. Então, às vezes um desenho de um personagem me dá ideia para a história, às vezes eu tenho texto, eu preciso pensar como que eu vou transformar aquilo ali em imagem. Porque eu tinha uma questão muito grande. Eu tinha o texto, era um livro infantil, eu precisava de figuras, só que eu não sou desenhista. Porém, eu descobri que como uma criança eu sou uma ótima desenhista. Então, que legal. Eu assumi o meu traço Sim. de um desenho realmente infantil, que é legal porque elas podem copiar e reproduzir por si próprias, então as atividades ficam lindas. Uhum. E eu já tinha os conhecimentos de diagramação pela faculdade de publicidade. Então, realmente é uma questão de colocar tudo em ordem, né? Você faz um planejamento, primeiro eu vou escrever isso, todas as figuras que eu preciso ilustrar, e são tardes e tardes e tardes, prestando atenção, vendo se o formato tá legal, vetorizando as imagens, diagramando, montando, e quando chega da gráfica, é uma sensação de realização maravilhosa, você pegar o seu produto nas mãos. Que legal. E eu ia perguntar assim, do processo, primeiro vem o texto, depois as artes, o personagem. Como foi a ordem da criação, ou de um livro ou de um outro livro? Bom, primeiro veio o texto. Realmente eu tenho uma versatilidade com as palavras que eu gosto muito. Eu gosto daquela literatura mais rebuscada, com um vocabulário rico. Acho que a língua portuguesa é muito linda. Isso merece ser explorado, isso deve ser explorado também na infância. A criança tem mais capacidade de aprender do que a gente. Então, a gente tratá-la como se fosse uma coisinha ali que não sabe nada, é um erro muito grande. E um erro cometido, né? Na verdade, muito. A gente subestima a capacidade das crianças, né? E quando você subestima, você limita. Sim. E depois, se mais tarde ela não aprende, vai aprender com que idade que tá certo? Quando que, não, agora já tá bom para poder aprender palavras novas. A gente sempre tem que ter o cuidado de usar. E é claro, você usa e explica. Por exemplo, eu tenho aqui um livro que é sobre o Pampas. No Pampas eu tenho que falar de planície, porque planície é a principal vegetação para o Pampas. Só que criança não entende o que é planície, porém ela entende o que é um grande tapete verde. Então, no caso, é uma metáfora simples que você usa para ela entender um conceito que a gente só vai ver na geografia quando a gente já está lá com uma idade um pouquinho mais avançada na escola. Sim, então vem primeiro o texto. Isso. E aí depois vem as ilustrações de acordo com o texto. Com o que eu quero ressaltar nas palavras. Aí eu uso a ilustração para poder reforçar qual que é a mensagem principal do texto, do que eu quero transmitir de sensação com aquela história. Legal. Vamos ver os livros, então? Vamos. Esse aqui foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Surgiu. E aí depois dele? Aqui você ainda era publicitária, estava trabalhando, a partir dele você decidiu que, olha, quero me reinventar, quero sair de escritório, quero sair desse trabalho executivo e quero montar meu negócio. Exatamente. E aí foi o processo como? E foi parar em qual livro, lógico? Antes de parar no livro, eu tive que parar num serviço que eu precisava prestar, porque afinal de contas eu tinha um produto, mas eu precisava, além de um produto, eu precisava de um valor, de uma motivação, de algo que realmente enchesse os olhos das pessoas, que mostre o diferencial, algo que realmente apresentasse todo o potencial da minha ideia. Então eu criei como é que se chama? Um projeto de contação de histórias, onde eu produzo histórias com as crianças. Isso eu vou chegar já, mas primeiro eu vou mostrar como que chegou lá. Eu criei esse aqui, o Enquanto a Gente Dorme, que é uma poesia que explica para as crianças o que acontece no corpo humano, no universo, do outro lado do planeta, na sua própria mente, enquanto ela está dormindo. Quando você fala, vou mostrar, porque ali o brilho estava atrapalhando. Pode continuar falando. Então, aí essa poesia, ela funciona como se fosse uma história de ninar. E ela é super legal e super delicada. E eu fiz esse livro justamente para testar o formato, porque eu tinha, pela Creche Escola Mundo da Gente, eles me encomendaram o projeto dos biomas. E dos biomas surgiu o meu melhor amigo, que é o Blob, que está aqui no estúdio visitando a gente hoje. Esse aqui foi o primeiro, a Amazônia. Ele conhecendo a Amazônia. Exatamente. Que a proposta do Blob
conhecer o país que tem o ecossistema mais rico do nosso planeta, né? Então ele veio para o Brasil e ele está conhecendo primeiramente a Amazônia, onde ele passou um pouquinho pelas lendas, pelos animais, pelas frutas, onde ele descobre que existe extinção. Então é o primeiro contato de uma criança com esse conceito, que a gente também não pode passar que é tudo um conto de fadas, tem uma dose de realidade que através da literatura a gente conscientiza também. Temos aqui depois, próxima parada dele foi pro Pampas. Eu não posso esquecer que eu estou apresentando um programa, né? Que eu estou escutando e estou lendo um livro aqui e tô viajando, né? Enfim, aí Amazônia para o Pampas. Para o Pampas. O livro 2. Livro 2 foi pro Pampas. Ele não necessariamente está fazendo um roteiro muito bem planejadinho. Ele foi da Amazônia pro Pampas. E depois do Pampas ele foi conhecer o Cerrado, né? Que é o nosso bioma de ligação. Ele faz contato com 4 outros ecossistemas do Brasil. E agora, esse mês, eu vou lançar o da Caatinga, depois Pantanal, Mata Atlântica. Em setembro a coleção vai estar completa, né? Para quem quiser já presentear para o Dia das Crianças. E olha só, o Blob, ele é de Saturno e ele é muito simpático, porque ele foi para a Amazônia, foi para o Cerrado, também Pampas e também veio para o CJC Online, que ele é educado, né? Ele quis conhecer. Ele tá aqui, ó. Ele é meu melhor amigo, eu passo muitas noites e dias com ele, planejando as aventuras. Dá oi, Blob. Ele é muito simpático. Olha o sorrisão do Blob. E aqui os Blobs, ó. Os Blobs não, o Blob. O Blob. Blo... Versões do Blob. 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 Nas histórias e nas viagens. Muito legal, muito legal. E o bacana do Blob, eu busquei um ETzinho de Saturno, porque eu queria que qualquer criança fosse capaz de se identificar com o personagem principal. Então eu não queria delimitar tipo físico, cor de pele, tipo de cabelo, não. Ele é uma criança, ele é curioso, ele é educado, ele respeita a natureza, ele quer o bem para todo mundo. E eu acho que é isso que uma criança transmite, pelo menos quando eu tenho contato com elas. Então o Blob, ele não tem barreiras. Qualquer criança pode ser amiga do Blob. Os meninos gostam porque ele é muito divertido, as meninas também adoram porque ele é fofinho. Então, assim, ele fez amizade com todo mundo que ele já conheceu. Eu acho que você falou também de pegar o livro e ver o trabalho na mão, que é muito gratificante. Demais. Acho que você também percebeu uma criança lendo a sua história e se encantando com o Blob, com o que você escreveu, também deve ser um sentimento que não dá para explicar, né? Nossa, eu choro, assim, tem muita situação que eu fico muito emocionada, eu sou uma manteiga derretida. Então, o primeiro desenho que eu vi que uma criança desenhou o Blob com um dedo, assim, de guache, tá perfeito, cara, fez melhor do que eu. Vou te Muito contratar, 3 anos a criança. Então, é uma sensação muito realizadora você ver que a criança fala pra mim, eu tô feliz porque eu já aprendi uma coisa nova, poxa, eu gostei muito, não sei qual que vai ser a próxima parada dele, mas vai ser divertida. Então, é gratificante, é um trabalho que ele me traz alegria em realizar. E eu acho que é isso que me motiva a continuar, a querer aperfeiçoar, a querer estudar, virar madrugada escrevendo, ilustrando, porque eu tenho uma motivação que me é cara. Sim. E eu quero até encorajar vocês aí de casa, porque a Natália, ela é publicitária, publicitária, melhor dizendo. É uma área que começa junto, inclusive, com jornalismo. Para quem não sabe, quem faz publicidade ou jornalismo, começa junto com comunicação social, depois cada um acaba pegando ali o seu caminho e suas matérias diferentes. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, Natália, mas eu criei a cultura da leitura um pouco tarde, sabe? Até porque a minha infância, a minha adolescência, eu acabava tendo outras prioridades, até de trabalho também, que eu tinha que trabalhar e coisas e outras coisas. Então eu queria incentivar você de casa. Você é jovem, está com 17 anos, 20, 21, 22, não tem a cultura da leitura. Cara, te incentivo, pega um livro. Escolha um, se você não consegue se concentrar, pega um livro mais simples, um livro até infantil para começar também a exercitar essa leitura, sabe? Ou começa a ler um jornal, começa a ler, sei lá, procura algo que você se identifique. Ou se você é pai, comece a ler histórias também para o seu filho, porque isso pode ajudá-lo na construção de caráter, de personalidade, de percepção de mundo, de percepção de companheirismo mesmo com as pessoas, com falta de egoísmo, gosto pela leitura. Isso cria
uma capacidade intelectual na criança, né, e de compreensão de mundo muito grande. Então, incentivo a você, aproveitando aqui a presença da Natália, que trabalha hoje escrevendo livros, porque eu não consigo nem explicar direito a capacidade que tem uma história de transformar a vida de uma criança, né? Exatamente. Acho que o livro ele pode mudar muitas vidas. Eu acredito que é um agente transformador. E uma coisa muito legal que eu reparei nos últimos tempos é que a literatura está mudando de formato. Então, não existe mais livro que seja linear e só tem um tipo de histórias. Hoje em dia, nós temos poesias visuais que são incríveis. Nós temos muita fonte de palavras nas suas mais belas formas. Nós temos livros de citações, livros de frases, livros de contos, de poemas, livros de 700 páginas com 5 continuações. Então, realmente tem para todos os públicos. É só uma questão de você encontrar o seu estilo e se deliciar com um livro e com um chazinho, porque está muito frio hoje. A gente vai abrir um intervalo que é rápido, hein? Não sai daí não que a gente volta já. Tem uma galera mandando aqui mensagem falando que está gostando do programa, mandando boa tarde, dizendo que tá frio e tal. Então eu vou escolher uma pergunta aqui do Francis, que ele escreveu o seguinte: em que você se inspirou para trabalhar com o imaginário das crianças? E falou que eu gostava muito de ler Monteiro Lobato e tudo mais, elogiou o programa. Valeu, Francis, sempre assistindo e participando aqui. Um abraço para você. Bom, Francis, obrigada pela pergunta. Bom, eu posso dizer que as minhas principais influências literárias quando eu era criança era O Pequeno Príncipe. Ganhei esse livro com 6 anos e meus pais falaram: lê quando você for criança, adolescente, adulto, idosa, leia esse livro ao longo da sua vida. E foi um conselho... Sabe que eu li esse livro depois de velho só? Mas tá em tempo. Mas eu li depois de velho, tipo assim, há uns 5 anos atrás, inclusive. Eu nunca tinha lido o livro. Ele tem realmente uma mensagem sensacional. metafórica muito especial. Muito Gostava muito do Monteiro Lobato também, eu adorava assistir aquele programa do Sítio Antigo, né? Achava muito divertido. E eu também tive uma influência muito grande do Dr. Seuss, que assistia muito Cartoon Network, então passavam ali, né, os livros que são muito conhecidos pelas crianças americanas, não tanto aqui no Brasil, só que eu gostava demais, justamente porque era uma poesia totalmente rimada e os personagens eram muito engraçados e meio absurdos, e eu acabava me identificando com o Peixinho Dourado, que era o único personagem que tinha bom senso na historinha. Mas isso é legal, porque você desperta o bom senso da criança, tipo assim, ela sabe ver que os protagonistas estão fazendo besteira, só que ela sabe escolher o que é o mais indicado para ela, né? Então, eu gostava muito dessas inspirações, né, da minha infância. E esses livrinhos aí pequenos? Meus livrinhos pequenos, então, eles são os sonhos de bolso, os primeiros sonhos de bolso, realmente, que existiram com esse nome. Só que em homenagem aos adultos que não conseguem pronunciar Tintim Lolândia, eu preferi registrar a marca como Sonhos de Bolso, e ainda assim eu ouço Sonhos de Bolsa. Eu falo, não, eu não vendo bolsas, eu vendo livros, é diferente. Bem diferente, aliás. Dá para carregar muito mais coisa num livro do que numa bolsa. Sim, verdade. Menos a Mary Poppins, enfim. Aí o primeiro foi esse aqui, o Olhos Fechados, que ele fala muito sobre mim, ele fala muito sobre os sonhos. E o bacana desses livros é porque é um livro que é meio que em parceria com o leitor. Ele vai decidir se eu estou falando em metáfora ou se eu realmente estou falando de um universo fantástico, assim. Então vai realmente ser de acordo com a experiência de cada pessoa, do que está se falando esse livro. Eu até separei aqui um trechinho que fala sobre sonhos, sobre correr atrás de sonhos, para poder dividir aqui com o pessoal. Vamos lá. É incrível como se recebe apoio fácil para os sonhos mais acessíveis. Diga que quer se tornar uma excelente jornalista e todos te apoiarão. Fale que quer se tornar âncora da maior emissora do país e verá vários experts fajutos por toda parte dizendo como isso é difícil e você nunca conseguirá. Sonhar alto é praticamente um ato de rebeldia. E assim, os sonhos vivem em jaulas, sem alimentos e hibernados em coma. Felizmente para Beatriz, seu destino era ser uma rebelde convicta. E eu vou fechar por aqui porque eu não quero entregar a história do livro. Cara, que legal. Deixa eu ver. Deixa, que claro. legal. São 3, né? Por enquanto são 3. Eu já escrevi um outro que ainda não lancei. Estou escrevendo um outro que eu quero fazer uma coletânea lançando todos eles. Mas nós já temos aqui o Olhos Fechados, que fala sobre sonhos. As 5 fases da Lua,
que fala sobre amor, e Antes da Primavera Chegar, que fala sobre uma nostalgia num dia de outono. Aqui. Ele fala sobre memórias que nós não temos mais como resgatar e como ela está congelada ali por um espaço de tempo que quando você passa, você olha, você sente o cheiro, você lembra. Então ele fala assim de memórias muito vívidas, que são experiências que todos nós vivemos em inúmeras situações, só que de uma forma extremamente delicada e sensorial. São até um ponto da minha escrita que eu gosto muito. Eu gosto muito de ressaltar os 5 sentidos, de dar textura, cor, forma, cheiro. Eu acho que isso imerge mais o leitor na história e a gente não pode só tratar a leitura como visão. Sim, você usa a visão para você ler, só que você usa todos os seus sentidos para poder experimentar uma história. Olha, já me passaram 1 minuto para terminar o programa, como assim? Vou te fazer um desafio, então. Tá Eu queria bom. saber do seu processo criativo, como é. E aí, além disso, você dá os seus contatos, quem quiser comprar os livros, saber mais da história, tudo isso em 45 segundos. Eu tinha 60! Meu Deus, que absurdo! Bom, meu processo criativo, eu acho que eu basicamente como bastante chocolate, converso com as pessoas mais inspiradas que eu conheço e contemplo muito a natureza. Eu gosto muito de admirar Legal. a chuva, o frio, o calor, a luz do sol. Eu tento ver beleza na vida e a natureza é minha principal inspiração, o amor é minha principal inspiração, as cores são a minha inspiração. Tudo que é natural, tudo que é puro me inspira e me motiva. Assim como as crianças, elas são puras e elas são coloridas e elas são amor. E bom, minhas redes sociais, pessoal, onde é que eu olho? Pode ser nessa aqui. Tá, Aí. então, o meu arroba no Instagram é Sonhos de Bolso, o Facebook é facebook.com/Oi Sonhos de Bolso, eu tive que botar o artigo na frente, desculpa, mas pelo Instagram você já tem contato também pela loja, onde vocês podem adquirir os livros, conversar comigo, e fiquem à vontade para poder dar sugestões, críticas, estou sempre aberta a conversas. E um recadinho, dia 15, sábado agora, 2h, na Casa Nietzsche, eu vou estar ministrando minha 4ª oficina de escrita criativa. Fica o convite para quem for do Rio de Janeiro e quiser comparecer, fica o convite para você também. Legal. Que aí a gente continua esse bate-papo lá. Cara, queria dizer que foi um prazer, de verdade, foi um prazer fazer o programa com você. Espero que vocês de casa também tenham gostado e a gente volta amanhã, 1h10. Um abraço e até lá, valeu!